Parte 1. O dia em que dois homens viram o impossível acontecer à mesa. Imagine que você está caminhando pela estrada mais longa da sua vida. É o terceiro dia desde que o homem que você acreditava ser o Messias foi executado publicamente. Seus olhos estão vermelhos, seu coração partido. E então, um estranho aparece ao seu lado e começa a falar. E cada palavra que ele diz parece acender uma brasa dentro do seu peito. Você não sabe quem ele é, mas algo em você não quer que ele vá embora. Bem-vindo ao canal Mistério do Universo Bíblico. Hoje vamos entrar em um dos relatos mais cinematográficos, mais profundos e mais desconcertantes de toda a Escritura Sagrada. Estamos em Lucas capítulo 24, versículo 31. E o que acontece nesse versículo vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre a natureza de Cristo após a ressurreição. Antes de mergulharmos fundo, se você ainda não faz parte dessa comunidade e quer entender os mistérios bíblicos antes de todo mundo, inscreva-se agora e ative o sininho, porque o que vamos revelar hoje está escondido nas entrelinhas de um texto que a maioria das pessoas passa rápido demais, sem perceber o que está realmente acontecendo. Lucas 24 abre com as mulheres indo ao túmulo e encontrando o vazio. Os discípulos ficam confusos, com medo, desacreditando nas próprias testemunhas oculares. É nesse ambiente de total colapso emocional e teológico que dois discípulos resolvem deixar Jerusalém e retornar a Emaús, uma pequena cidade a cerca de 11 quilômetros de distância. Lucas 24:13. Eles estavam indo embora, desistindo, fugindo da dor. E é exatamente nesse momento de fuga que Jesus os alcança. O versículo 15 diz: E aconteceu que, indo eles de caminho e conversando, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas o versículo 16 acrescenta algo que paralisa qualquer leitor atento. Os olhos deles, porém, estavam impedidos, de modo que não o reconheceram. Que declaração explosiva! Que mistério! Por que os olhos deles estavam impedidos? A resposta está chegando, e ela vai mudar a forma como você lê a Bíblia. Enquanto caminhavam, Jesus fez algo completamente inesperado. Ele perguntou do que estavam falando. Cleofas, um dos dois discípulos identificado pelo nome em Lucas 24:18, responde com uma mistura de incredulidade e tristeza: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nestes dias? Imagine a ironia desse momento. Eles estavam explicando a morte e o desaparecimento de Jesus para o próprio Jesus. E então, a partir do versículo 25, algo extraordinário começa. Jesus, ainda sem se revelar, abre a Escritura diante deles. E, começando por Moisés e seguindo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Lucas 24:27. Cada palavra era uma chave, cada profecia, um código sendo decifrado em tempo real. E o coração deles ardia, literalmente, como eles mesmos vão confessar mais tarde. Mas eles ainda não sabem com quem estão falando. Parte 2. O fogo que ardia no peito e os olhos que não podiam ver. Chegando perto de Emaús, o misterioso companheiro faz menção de continuar o caminho. E aqui acontece um detalhe humano e comovente que Lucas registra com precisão. Eles, porém, o constrangeram dizendo: Fica conosco porque é tarde e o dia já declina. Lucas 24:29. Eles insistiram. Eles sentiram algo naquele estranho que não queriam perder. Não sabiam que estavam pedindo para Jesus jantar com eles. Jesus aceita o convite e entra com eles. E então vem o momento central de toda essa narrativa. O versículo 30. E aconteceu que, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, o abençoou e, tendo-o partido, lhe deu. Esse gesto, tomar o pão, abençoar, partir, dar, é o mesmo gesto da última ceia. É a linguagem do corpo de Cristo entregue. Mateus 26:26 registra: Jesus tomou o pão e, depois de o ter abençoado, o partiu. Eles reconheceram o gesto, e então o versículo 31 explode diante de nós como um trovão.
e os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da presença deles. 2 movimentos simultâneos e opostos. Num instante, revelação. No seguinte, ausência. Como se o próprio ato de ser reconhecido libertasse Jesus da necessidade de permanecer visível. Como se a percepção deles fosse, ao mesmo tempo, a chegada e a partida dele. Agora precisamos entender por que os olhos deles estavam impedidos no início. O texto grego usa o verbo kratel, segurar, reter, e no versículo 31 usa dianoigo, abrir completamente, escancara. Isso indica que havia uma intervenção ativa em ambos os casos. Os olhos foram retidos por uma razão divina e depois foram abertos por uma ação igualmente divina. João 20,14 mostra algo parecido. Maria Madalena viu Jesus e não o reconheceu, pensando ser o jardineiro. Isso levanta uma questão teológica profunda. O corpo ressurreto de Jesus era reconhecível, mas não automaticamente. Ele podia ser visto, tocado, ouvia vozes, comia peixe. Lucas 24:43. Tinha cicatrizes. João 20:27. Mas também podia não ser reconhecido e agora, aparentemente, podia desaparecer à vontade. Esse corpo não obedecia às leis físicas da maneira que conhecemos. Paulo, em 1 Coríntios 15:44, chama isso de corpo espiritual, pneumatikon soma, real mas transformado. Você já parou para pensar no que significa o fato de Jesus ter escolhido se revelar exatamente no momento do partir do pão? Não durante a caminhada, não durante o ensinamento das Escrituras, embora isso tenha acendido fogo no coração deles, mas no gesto eucarístico. É como se Deus estivesse dizendo: você me encontra no sacramento, no ato de memória e comunhão. E se você ainda não curtiu o vídeo, faz isso agora. Bora bater 10 likes e mostrar que essa mensagem merece alcançar mais pessoas. Parte 3. O corpo que atravessa paredes e desaparece. O que a Bíblia diz sobre isso? Como um ser humano ressurreto pode simplesmente desaparecer? Essa é a pergunta que todo mundo faz, e que a maioria dos pastores evita responder com a profundidade que ela merece. Mas a Bíblia não evita. Ela mostra, pelo menos em 4 momentos distintos, que o corpo ressurreto de Jesus operava de uma forma que ultrapassa completamente nossa compreensão física do mundo material. Primeiro, em João 20:19, Jesus aparece para os discípulos enquanto as portas estavam fechadas. O texto é direto: estando as portas fechadas. Ele simplesmente aparece no meio deles. Não há nenhuma menção de uma porta sendo aberta, nenhuma janela, nenhuma explicação física. Ele simplesmente estava lá. Uma semana depois, o mesmo acontece, novamente com as portas fechadas. João 20:26. Esse dado não é acidental. Lucas e João o registram com precisão cirúrgica. Segundo, em Lucas 24:31, o desaparecimento em Emaús. Terceiro, em João 20:14-16, o não reconhecimento por Maria. Quarto, em João 21:4, os discípulos estão pescando no mar e Jesus aparece na margem, mas o versículo 4 diz que eles não sabiam que era Jesus. Em todos esses casos, há um padrão. Jesus controla sua própria visibilidade e reconhecibilidade. Isso não é magia. Isso é o que Paulo chama de corpo glorioso, em Filipenses 3:21. Agora a pergunta que vai gerar debate nos comentários, e quero que você responda: o corpo de Jesus após a ressurreição era físico ou espiritual? Pensa bem antes de responder. Parece óbvio que era espiritual, certo? Afinal, ele atravessava paredes e desaparecia. Mas espera, Lucas 24:39 cita Jesus dizendo: palpai-me e vede, porque um espírito não tem carne e ossos, como vós vedes que eu tenho. E no versículo 43, ele come um pedaço de peixe assado. Confuso? Comenta aí o que você acha. A resposta correta é as duas coisas. E nenhuma delas como nós entendemos. Paulo, em 1 Coríntios 15, 42-44, descreve o corpo ressurreto em 4 oposições. É semeado em corrupção, ressuscitado em incorrupção,
semeado em desonra, ressurreto em glória, semeado em fraqueza, ressurreto em poder, semeado corpo natural, ressurreto corpo espiritual. Não é que o espírito substitui o físico, é que o físico é transformado e glorificado numa dimensão que não temos palavras suficientes para descrever. Agora uma pausa especial para reconhecer alguns membros incríveis que comentaram no nosso último vídeo. Rodrigo Ferreira Mendonça, de Fortaleza, CE. Rodrigo, seu comentário sobre a presença de Cristo na Eucaristia foi um dos mais profundos que já recebemos nesse canal. Obrigado por compartilhar sua fé com a gente. Ana Paula Silveira Costa, de Curitiba, PR. Ana Paula, você perguntou exatamente o que estamos respondendo hoje. Deus te colocou no lugar certo. E Marcelo Augusto Teixeira Lima, de Recife, PE. Marcelo, seu testemunho nos tocou fundo. A comunidade te abraça. Parte 4. Por que ele desapareceu no exato momento em que foi reconhecido? Por que Jesus desapareceu exatamente quando foi reconhecido? Essa pergunta tem uma resposta teológica poderosa e ela está espalhada por toda a narrativa de Lucas 24. Primeiro, é importante notar que o próprio Jesus explicou, antes da crucificação, o que estava por vir. Em João 16:7 ele diz: "Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá." Ir embora não era falha, era necessidade. Era o plano. Quando Jesus estava fisicamente presente, os discípulos tendiam a depender da presença visível, tangível, carnal. Pedro queria construir tendas no Monte da Transfiguração, Mateus 17:4. Os discípulos queriam que ele ficasse em Emaús, porque o dia já declina. Havia uma dependência da forma visível, mas a missão do Espírito, prometida em João 14:16-17, só poderia começar quando essa forma fosse retirada. Jesus tinha que ser reconhecido na fé, não apenas nos sentidos. O desaparecimento em Emaús é, nesse sentido, pedagógico. Jesus ensina através da ausência. Ele revela que a verdadeira presença não depende da visão. Tanto que os 2 discípulos, logo após o desaparecimento, não ficam devastados, ficam em chamas. Versículo 32. Não ardia em nós o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos expunha as Escrituras? Eles não precisaram mais o ver para saber que ele era real. O fogo dentro deles era prova suficiente. Se você quer continuar descobrindo esses mistérios que a maioria das pessoas nunca vai ouvir em lugar nenhum, inscreva-se agora no canal, porque estamos apenas começando. Cada vídeo é uma camada mais funda do universo bíblico. E se você já é inscrito, ajuda a bater a meta de 10 likes agora. Isso faz o YouTube mostrar esse vídeo para quem precisa ver. Há ainda uma dimensão profética nesse desaparecimento. Em Atos 1:9-11, a ascensão de Jesus é descrita como uma nuvem que o recebeu, deixando os discípulos olhando fixamente para o céu. Os anjos dizem: "Este Jesus, que dentre vós foi assunto para o céu, assim virá como o tendes visto ir para o céu." A retirada física de Cristo não é fim, é promessa de retorno. Em Emaús, o desaparecimento foi local. Na ascensão foi escatológico. Em ambos a mensagem é a mesma. Ele está vivo, mas não está contido por nossas categorias físicas. Isso nos leva a uma compreensão mais ampla do que significa ver no reino de Deus. Em 2 Coríntios 5:7, Paulo escreve: "Porque caminhamos por fé e não por vista." O desaparecimento de Jesus em Emaús é a transição mais clara do Evangelho entre 2 modos de existência cristã: o modo de caminhar vendo e o modo de caminhar crendo. Os discípulos passaram os 3 anos do ministério de Jesus vendo. A partir da ressurreição, o chamado é crer e ver com os olhos do coração abertos pela palavra e pelo sacramento. Parte 5. O que os discípulos fizeram depois que ele sumiu e por que isso muda tudo. O que você faz depois que um morto aparece, janta com você, revela sua identidade e desaparece numa fração de segundo? Essa é a pergunta mais prática e mais explosiva que emerge de Lucas 24:31. E a resposta dos 2 discípulos em Emaús é absolutamente fascinante
e estrategicamente importante para entendermos o que a ressurreição deveria fazer em cada pessoa que acredita nela. O versículo 33 diz: E, levantando-se no mesmo instante, voltaram para Jerusalém. Era noite. A estrada era perigosa. Eles acabavam de percorrer 11 quilômetros de caminhada. Estavam cansados, haviam jantado, e a hora era inapropriada para viajar. Mas isso não importou. A revelação não cabia dentro da casa de Emaús. Ela precisava ser compartilhada. O encontro com o Cristo ressurreto gerou imediatamente uma urgência missionária irresistível. Esse detalhe é teologicamente devastador para qualquer teologia que mantém a fé apenas como experiência privada. O encontro com Jesus em Emaús não terminou com os 2 discípulos na sala, meditando em silêncio sobre o que haviam visto. Terminou com eles na estrada, no escuro, correndo para Jerusalém com uma mensagem. Isso é o padrão bíblico de toda a verdadeira revelação. Ela não retém, ela envia. Como João 4:28-29, quando a mulher samaritana larga seu cântaro e corre para chamar a cidade, chegando a Jerusalém, no versículo 34, eles encontram os 11 discípulos já reunidos proclamando: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E os 2 de Emaús, por sua vez, contam tudo o que aconteceu pelo caminho e como o reconheceram no partir do pão. É um encontro de testemunhos, uma sobreposição de revelações independentes confirmando a mesma verdade. A ressurreição não foi um evento solitário e subjetivo. Foi múltiplo, verificável e progressivo. Paulo captura isso de forma magistral em 1 Coríntios 15, 5, 8, listando as aparições de Cristo após a ressurreição. A Pedro, depois aos 12, depois a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maioria ainda estava viva quando Paulo escreveu. Depois a Tiago, depois a todos os apóstolos e, finalmente, ao próprio Paulo. A desaparição em Emaús não foi isolada. Foi parte de uma campanha divina de revelação progressiva, calibrada para produzir fé baseada em evidência. Se esse conteúdo está sendo útil para você, para sua fé, para sua compreensão da palavra, compartilha esse vídeo agora com alguém que precisa ouvir isso. E antes de continuar, inscreva-se no canal, porque na próxima semana vamos entrar num mistério ainda maior dentro de Lucas 24. Você não vai querer perder. Mas agora, vamos para o que pode ser a parte mais impactante de todo esse estudo. Parte 6. O desaparecimento que nunca acabou. Ele ainda está aqui. Chegamos ao ponto mais profundo de tudo que discutimos hoje. E quero que você ouça com cuidado, porque isso vai mudar a forma como você lê não só Lucas 24, mas toda a sua caminhada de fé. Há uma pergunta que fica pairando sobre tudo o que estudamos. Se Jesus ressuscitou para nunca mais morrer, se ele está vivo, por que ele some? Por que ele se ausenta? Por que ele não simplesmente fica? A resposta começa em Lucas 24, 44, 45. Após as aparições, Jesus reúne os discípulos e diz: São estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que importava se cumprissem todas as coisas que de mim estão escritas na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Perceba o padrão. Ele abre as Escrituras, depois abre o entendimento. O método de Jesus para se fazer presente não é a aparição física, é a palavra. João 14:18 registra Jesus dizendo: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E o Espírito Santo, prometido em João 14:16 como outro consolador que ficaria para sempre, é a presença contínua de Cristo no mundo após a ascensão. O desaparecimento em Emaús é, portanto, um ícone de algo maior. Jesus não some para se ausentar. Ele some para se multiplicar, através do Espírito, através da palavra, através do partir do pão em cada comunidade de fé. Em Mateus 28:20, as últimas palavras de Jesus antes da ascensão são: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não estarei, mas estou. Presente contínuo. O Cristo que desapareceu em Emaús não se perdeu no vento. Ele prometeu uma presença que não depende de visão,
que não é limitada por espaço, que não é interrompida pela morte. E essa presença, agora invisível, mas real, é o fundamento da fé cristã desde o primeiro domingo da ressurreição. Então, quando você se sentar à mesa e partir o pão, seja na comunhão, seja no jantar de domingo com sua família, lembre-se dos 2 discípulos de Emaús. Eles não o reconheceram na caminhada, não o reconheceram no ensinamento, mas o reconheceram no gesto mais simples: pão partido, bênção pronunciada, gratidão expressada. Às vezes, Deus está mais próximo do que pensamos, e nossa percepção é que precisa ser aberta. E agora, uma última questão para os comentários. Qual momento desta jornada em Emaús mais impactou você? O coração ardendo durante o caminho? O reconhecimento no partir do pão? O desaparecimento súbito? Ou a corrida de volta para Jerusalém no escuro da noite? Comenta aí, porque cada resposta vai nos dizer algo sobre onde você está na sua própria caminhada com Deus. E se você ainda não bateu os 10 likes, faz isso agora. É a forma mais simples de dizer: esse conteúdo importa. Obrigado por ter chegado até aqui. Sério, não é pouca coisa dar 1 hora da sua atenção a um estudo bíblico profundo como esse. Isso diz algo sobre quem você é e sobre o que você busca. Que o Deus que se revelou no partir do pão em Emaús se revele também a você, na sua mesa, no seu silêncio, na sua caminhada mais difícil. E que quando Ele finalmente abrir seus olhos, o fogo que arder no seu peito seja forte o suficiente para te colocar de volta na estrada. Com uma mensagem que o mundo precisa ouvir. Até o próximo mistério.